extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus, muito obrigado pela sua audiência. Entra aqui o nosso programa, A Paz no Seu Lar, uma realização do Ministério da Igreja Deus é Espírito. Estamos alegres, felizes, hoje com a participação também do nosso irmão pastor Neto Aguiar, homem de Sobral. Deus abençoe. Você vai levando aí a nossa alegria para Sobral, né? A paz do Senhor, dê a paz do Senhor para os nossos irmãos de Fortaleza. Glória a Deus. Quero saudar meus irmãos aí de Fortaleza que estão nos assistindo. Para mim é um prazer sempre voltar aqui na nossa sede e é uma alegria muito grande. E o povão de Sobral aí que nós amamos em nome de Jesus, meu pastor. E também o povo da região centro-sul do estado, lá de Iguatu, Xilô, tem gente nos ouvindo, né? Nosso irmão presbítero José e irmã Maria são um pessoal que não falta de nos ouvir. Muito obrigado, Deus abençoe. E lembre que todos os sábados, neste horário, você tem o programa A Paz no Seu Lar. Jó 42:10 diz assim: e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo quantos antes possuíra. Então vieram ele e todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e tudo quantos antes conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram com ele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu dinheiro, um anel e ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. 1000 jumentas, glória a Deus, 14.000 ovelhas, 100.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, e também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Germina, e da outra Késia, e da terceira Queri-Apuque. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 40 anos, e viu seus filhos e filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó farto de dia. Vira para o irmão e diz assim: vai passar. Pode sentar em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que tem coisa nova chegando para você. Tem coisa nova, levanta a tua mão. Parece que alguém ainda não chegou no culto, parece que alguém não está entendendo esse mistério dessa noite. Tem coisa nova para você. Aleluia. Aprenda com o seu passado. Eu já passei por tantas lutas, por tantas dificuldades. Vocês estão olhando para um homem que não é nem para estar vivo. Mas quem tem promessa de Deus não morre sem antes de se cumprir. O que eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que Deus tem uma promessa reservada para você. Por isso não saia do plano, não saia do plumo. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não fique ouvindo palavras de morte, não fique dando crédito a pessoas negativas, mas escuta a voz do Espírito Santo. Escuta o Espírito Santo falando com você e dizendo: vai passar. Agora o que nós entendemos? É que na provação de Jó, nós aprendemos uma coisa: que na provação ela é inexplicável. Eu quero ver quem explica provação. Eu quero ver quem explica luta. Eu quero ver quem explica dificuldade. Às vezes você está no ápice do seu ministério, mas muitas vezes vem uma luta, vem uma prova, vem uma dificuldade, vem uma enfermidade na família. Mas aprenda como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aprenda como
Nabucodonosor, como muitos estavam apedrejando, ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Provação é inexplicável. Ninguém explica. Ninguém explica como é que pode um homem íntegro, reto, temente a Deus. Começa a vir uma avalanche dessa, pastor Antônio. Uma avalanche dessa, perdendo tudo. Aprenda uma coisa: que todas as coisas que vêm na minha vida e na sua vida, não é para nos matar, é para nos aperfeiçoar. Luta não mata crente, o que mata crente é pecado. O que mata crente é pecado, mas luta não, luta aperfeiçoa. E eu mostro para você na Bíblia, no Salmo de número 119, versículo de número 71, o salmista Davi disse: foi-me bom ter sido afligido, para meditar mais nos seus mandamentos. Aprende com essa prova, aprende com essa luta, aprende com essa dificuldade, porque o que Deus tem para você, nem olhos viu, nem coração nenhum penetrou, nem ouvido nenhum ouviu, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Oh, aleluia. O que nós podemos entender? Deus é amor, mas o amor de Deus nos faz corrigir a nossa rota. Às vezes nós estamos achando que somos a última Coca-Cola do deserto e não escutamos mais ninguém. E aí o Senhor disse: eu vou te mostrar, cabra, quem é que te conduz. Está doendo, irmão? Dá glória a Deus. Ai, pastor, pensei que eu ia chegar. Vai chegar, mas não chegou o tempo, aleluia. Enquanto não chega, começa a adorar, começa a adorar. Tem adorador aqui, tem adorador, tem adorador. Para de murmurar, para de se reclamar e começa a adorar, começa a glorificar, porque vai passar. Eu sei que Deus trouxe pessoas hoje aqui que saíram de casa muito amargurado, triste, passando por dificuldades. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você: nem toda prova é punição, muitas vezes a prova é promoção. Você pode dar glória, você pode glorificar, você pode exaltar, aleluia. O amor, ele corrige as rotas. Deus é amor, é sim, mas Ele não quer nos fazer perder. Ele não quer nos fazer, louvado seja Deus, perder tudo aquilo que Ele tem sonhado para nós. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: cante louvores, adore a Deus, porque o tempo da prova vai passar, o tempo dessa luta vai passar, o tempo dessa dificuldade vai passar, aleluia, louvado seja Deus. Você acha que nós como pastores não passamos por luta, não passamos por prova? Passamos, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que temos um Deus que nos vê, nós sabemos que temos um Deus que nos assiste, louvado seja Deus. Que muitas vezes, muitos de nós estamos sozinhos dentro de um quarto, gemendo e dizendo: Deus, me ajuda a passar esse processo, me ajuda a passar por essa dificuldade, me ajuda a passar por essa luta, Senhor. E o Espírito Santo fala com você: não temas, eu te escolhi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu mando na minha vida, manda não. Eu faço o que eu quero, até onde Ele permite. Você sabe uma das coisas que eu conversava hoje com o pastor Albani? Que uma das coisas mais difíceis na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um crente,
é reconhecer que errou. Ah, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Você é humano. Você erra. Você falha. E a Bíblia diz que o filho pródigo, que tinha tudo, tinha o perfil da casa do pai dele lá, e ele disse, a Bíblia diz, e caindo em si, disse: vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele: eu pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha por que aconteceu isso, porque na saída dele da casa do pai, ele disse: dai-me o que é direito meu. E se tem uma coisa que ensina crente é prova. Se tem uma coisa que ensina crente a orar é prova. Quer orar não, quer não? Aí Jeová está só olhando, é mesmo? Então vai o chip. Qual é o chip? Aquela lutazinha que não deixa nem você dormir. Aí você não vê a hora chegar meia-noite, vou dobrar meu joelho, vou orar: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Aí o Senhor disse: oh, rapaz, é você, que bom, rapaz, estava com saudade de você. Prova. Aí o filho volta e disse: caiu em si. Duas coisas o filho pródigo teve que vencer: a vergonha e o orgulho. É por isso que papai às vezes aperta o parafuso para quebrar o orgulho, para você saber que eu e você só somos alguma coisa, porque a graça de Deus é na nossa vida. A Bíblia diz que a graça do Senhor, ela nos basta. Agora, a sua e a minha integridade incomoda o inferno. Jó era um homem íntegro, reto, mas estava passando por um processo, estava passando por uma dificuldade. E eu sei que Deus trouxe pessoas hoje aqui que você está no processo, porque o que Deus tem para você é coisa grande. O que Deus tem para você é coisa grande. Então Deus tem que te preparar, Ele tem que te apertar um pouquinho, porque quando a prova chegar, você vai levantar a mão para o céu e vai dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus. A nossa integridade incomoda o inferno. Que foi que Jó disse? Lá no capítulo 1 de Jó, versículo 20: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora o que nós podemos aprender nessa palavra? É que Jó não murmurou, porque a murmuração é uma canção do inferno, mas a adoração é a canção do céu. Crente que murmura está celebrando o inferno, mas crente que adora está dizendo que o seu Redentor vive. Crente que adora sabe que o seu Redentor vive, sabe que a lágrima vai durar toda a noite, mas a alegria ela vai vir amanhecer. Louvado seja Deus. Nesse culto de Santa Ceia, Deus te trouxe aqui para dizer para você: você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer nessa luta. É apenas um processo para você viver o propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jó era um homem rico. Era um homem rico, mas era crente. Era um homem que quem governava o seu coração era Deus, não era a sua riqueza. E a pergunta é: quem governa o meu coração? Quem governa o meu coração é o Espírito Santo. Eu faço o que quero. Aprenda uma coisa que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17: não
vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, louvado seja Deus, porque primeiro precisamos ser, para depois ter. Jó primeiramente foi íntegro, reto, temente a Deus, e a Bíblia diz, e era rico. Fica com essa conversinha do diabo não, irmão, tem que ser humilde, não miserável. Humildade é totalmente diferente de finança, totalmente diferente. Humildade é algo daqui de dentro. Tem muitas pessoas que são humildes, tem, e abençoam a obra de Deus. É por isso que nós precisamos ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos entender, e eu vou encerrar a mensagem agora. Não venha dizer, não, eu sou o queridinho do papai. Se nós disser assim, todos nós, quem é pai, tem os seus filhos preferidos. Mas Deus não. Deus não tem filho preferido. Deus tem filhos íntegros. Deus tem filhos íntegros, que não se vendem, que vivem o princípio, que vive a proposta de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E esse homem aqui chamado Jó, esse homem que enfrentou tudo, louvado seja Deus, estava lá os seus amigos imputando o pecado, mas ele estava lá adorando a Deus, ele estava glorificando a Deus. A mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, falas tu como uma doida, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes no meio da prova a gente empresta a boca a Satanás. Palavras são sementes plantadas e elas vão germinar. Cuidado com as suas palavras no meio da prova. Deixa eu te dar um conselho. Fale alguma coisa quando aquilo que você vai falar é mais proveitoso do que o seu silêncio. Deus está falando com pessoas aqui. Às vezes a gente começa um dia atribulado, porque em vez de se levantar agradecendo a Deus, começa a se preocupar e dizer, vixe, isso, o Espírito Santo está só ouvindo. Em vez da gente se levantar e dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu tem me dado. Muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, eu tenho certeza, irmão, que pessoas vão testemunhar nesse culto de Santa Ceia. Hoje foi o testemunho do nosso Diácono Leno. Amanhã vai ser o seu, amanhã vai ser o seu. Mas enquanto não chega, vai adorando. Enquanto não chega, não perde a fé. Enquanto não chega, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos guardar o nosso coração. Você sabe por que Jó, ele foi um homem que teve tudo isso, essa diferença? Porque o seu coração era íntegro. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da sua vida. O que eu quero dizer para você é que você não está no caminho da morte, você está no processo final para chegar à tua vitória. O que eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que Deus tem bênçãos reservada para você, para sua casa. Levante a sua mão, porque eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, assim como o Senhor, aleluia, usou o profeta Ezequiel lá no vale de ossos seco, e ele disse, pode porventura esses ossos tornar-se reviver? E ele disse, Senhor, tu não sabe. E ele disse, então profetiza sobre este vale. Então eu profetizo que a partir de hoje Deus vai começar a mudar a história de crente aqui essa noite. Deus vai trazer paz, Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer alegria. Você que está aí nos assistindo pelo nosso programa, a paz do seu lar, vida nova
prova está chegando para os seus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, bem forte para Jesus. Oh, oh, aleluia. Aleluia. A gente sabe que a luta não é fácil. A gente sabe que a prova não é fácil, mas é necessário. Crente íntegro é igual a omelete, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Tentam de todo jeito. E hoje eu vou encerrar só falando de um jovem chamado José. Por que que a Bíblia diz que em tudo Deus estava com José? Segura. Porque José passou por tudo, mas não manchou as suas vestes. Ambiente não pode quebrar princípios. Não aproveite a prova para enganar. Não aproveite a prova para querer dar um pulinho. Quando a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Não é quem canta bonito, não é quem prega bonito, é quem tem vida íntegra, é quem sabe servir a Deus na alegria e na dor, é aquele que tem uma vida pautada na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Fique de pé que eu quero fazer uma oração. Para me passar o microfone para o nosso pastor. No secreto, Deus te vê. Quando você busca no secreto, você busca em a sós com Deus. Mas Deus te honra em público. Davi venceu o gigante para o povo, mas o urso-leão ele venceu para Deus. Feche seus olhos. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esse momento. A minha palavra é gratidão. E eu sei, meu Deus, que o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite, nessa santa ceia. Pessoas que estão passando por um vale. Pessoas que estão gritando lá no fundo do poço. Mas quanto mais fundo é o poço, mais forte é o grito. E quanto mais forte é o grito, mais rápida é a resposta do céu. E nós sabemos, Espírito Santo, que esse altar será um altar repleto de testemunho desse culto de Santa Ceia, porque muitos vieram, Senhor, Senhor, com luta, com prova, com dificuldade, mas receberam uma palavra que vai passar, receberam uma palavra que essa prova vai passar, que essa luta vai passar. Então eu profetizo, meu Deus, uma nova história, e como ministro nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Eu sou grato pela oportunidade, pastor Oliveira. Obrigado pela sua companhia, você que esteve com a gente. Lembre mais uma vez, que todo sábado, nesse horário, nós temos o programa A Paz do Seu Lar. No próximo sábado, estamos de volta orando por você, pela sua família, pela sua casa. E você pode continuar com a gente 24 horas pela nossa emissora de rádio, a Rede Moriá de Fortaleza, a Rede Moriá de Aracati. Vai meu abraço ao povo de Aracati também, à região norte do estado. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana. E você pode visitar a Igreja Deus é Espírito. Todos os domingos nós temos um culto muito especial, a bênção da prosperidade, né? Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Pastor Neto, muito obrigado pela sua participação. Amém? E em breve a gente está lá na cidade de Sobral, Groaíra. Você está indo a Groaíras, né? Groaíras também? Não. Vajota, ele está em Vajota, né? Pessoal de Vajota, vou a Camusim também, né? Nossa região.
Meu abraço a todos e a paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores